Rodrigo Constantino também é craque da Seleção Brasileira do Rádio e o Consta traz, na sua participação de hoje, algo que nós já debatemos aqui e estamos alinhados. Constantino e eu, o pensamento já nos leva para o mesmo lugar. Ouça só a participação do nosso querido Rodrigo Constantino nesta manhã de segunda-feira aqui na Auriverde. Fala, Consta, bom dia! Da Rádio Auriverde, eu sei que os ministros do Supremo andaram mandando recadinhos pelos seus assessores informais de que estão muito tranquilos, de que nada muda, fazendo até piadas, né? Quem vai ser o primeiro a perder o visto com a vitória do Trump? Mas no fundo, eles não estão tranquilos não. E olha, algumas coincidências começam a surgir. O Eduardo Bolsonaro, que é muito próximo do Trump e tem dado um recado de que o presidente eleito está atento ao Brasil, né? Soube já, por exemplo, que o Lula o chamou de nazista, né? O caso do Felipe Martins vai ser uma prioridade. É um caso muito absurdo, uma prisão arbitrária que teve como pretexto aquele papo de que ele entrou nos Estados Unidos, sendo que ele não estava proibido de viajar, mas foi interpretado como uma possível fuga, ele poderia sair do país, então justificaram a prisão abusiva dele, né? E teve uma reportagem, muitas aspas aí, né? No Metrópolis, assinada pelo tal do Guilherme Amado, que serviu justamente como pretexto para a decisão do Alexandre de Moraes. Vejam as coincidências. O caso do Felipe Martins é um caso que vai ser olhado com carinho pelo Donald Trump, porque houve alguma autoridade americana envolvida em algum tipo de adulteração criminosa dos registros de entrada dele nos Estados Unidos, e o Guilherme Amado picou a mula, não sei se pediu para sair ou foi demitido, do Metrópolis, que foi onde ele publicou essa sua matéria, digamos assim. Pode ser uma incrível coincidência, ou pode ser que a turma que deixou rastros começa a ficar um pouco preocupada, porque sabe que vem agora um governo aí querendo fazer a limpa, declarou guerra ao Deep State, ao establishment, principalmente ao establishment corrupto, que aparelhou as instituições de Estado e que usou isso para perseguir a direita, censurá-los e, eventualmente, até mesmo prendê-los, não é mesmo? Ou indiciá-los. Então a coisa não vai ficar tão tranquila assim para quem no Brasil acha que pode brincar de cúmplice de crimes internacionais e depois curtir a praia como se não tivesse acontecido nada. Eu quero lembrar a quem não lembra ou avisar a quem não sabe que existe uma coisa chamada Magnitsky Act, que foi criada com base num russo advogado que foi morto por tiranos, né? E os Estados Unidos passaram esse Magnitsky Act depois para permitir que o governo americano puna tiranos ou autoridades que desrespeitem os direitos humanos básicos, basicamente transformando-os em párias mundiais. Porque, por exemplo, se o governo americano vai para cima de uma autoridade, digamos um ministro do Supremo, com esse Magnitsky Act, ele não consegue mais ter conta em banco nenhum, porque nenhum banco que opere nos Estados Unidos pode tê-lo como cliente. Para dar um exemplo, entre vários. Imagina pavão supremo que gosta de curtir Key Biscayne tendo que vender sua mansão milionária aqui em Miami e se contentar com Havana, Caracas. Não é moleza, né? Perdeu o visto, já está no radar, já está no pipeline. Lembrando que o Partido Republicano do vencedor Donald Trump tem hoje o Congresso na mão, a Câmara, o Senado e, além de tudo, a Corte Suprema nos Estados Unidos. A faca e o queijo para ir para cima de quem desrespeita os direitos humanos e tenta censurar o seu próprio povo. A briga, meus amigos, está só começando e, como dizia o filósofo Rocky Balboa, não é sobre o quanto conseguimos bater, mas sobre o quanto conseguimos apanhar e seguir em frente. Resiliência é o nome do jogo.